Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, né, galera? Vamos trazer aqui os temas desta quinta-feira, né, galera? Oscar vai pro clássico, olha só, hein? Site aí traz aí, site, né? O UOL, né? Trazendo aí a volta do Oscar ao time. Vamos comentar isso aqui também, beleza? Então, o São Paulo vai com força máxima contra o Palmeiras, olha só, hein? Clássico domingo aí no Choque Rei, né? E mais uma parceria podendo ser estendida, e tem parceria de sucesso aí no São Paulo, milhões, os milhões nos cofres aí, mais uma vez aí para o São Paulo, a gente vai comentar isso aqui também, tá bom, galera? E olha que novidade legal, o Ângelo, hein, do Sub-17 aí, lateral direito, considerado o lateral direito mais talentoso aí da base do São Paulo, começa a treinar com os profissionais aí sobre, né, sob os olhos ali do treinador Zubeldia. Será que o Zubeldia vai puxar, né? Será que vai pular na frente do Mike? Olha que interessante. Vamos conversar isso aqui também. E por que que os clubes da Série A estão de olho aí no Lucas Ferreira, na situação do Lucas Ferreira? A gente vai comentar, entre outros assuntos aqui e muito mais, beleza? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aí nas tuas redes sociais e vamos São Paulo sempre, galera. Começando mais uma vez, trazendo à tona, né, galera, essa questão aí do Lucas Ferreira. A gente vem abordando, falando isso diariamente, você também está acompanhando a situação dele. A multa rescisória para clubes do Brasil, pouco mais de 40 milhões de reais. O São Paulo ainda não chegou a um acordo aí com ele, ainda não houve uma renovação. O São Paulo quer pelo menos mais um ano de contrato, já que vai até 2028, quer renovar aí por mais um ano, aumentar um ano até 2029, aumentar a multa também aí para clubes brasileiros, já que essa multa é considerada baixa. E os sites aí, os blogs, né, setoristas do São Paulo, eles vêm especulando, né, galera, sempre aí diariamente que o Bragantino, Cruzeiro, enfim, né? Times aí também, times do Sul, se eu não me engano, o Grêmio, times aí de olho na situação do Lucas Ferreira. Por quê? Para quem tem grana, 40 milhões de reais hoje, se eu falei de euros, falei errado, tá? 40 milhões de reais hoje, galera, é pouco, né? É 40 milhões de reais a multa para clubes brasileiros, tá? A multa dele, né, para clubes estrangeiros é 60 milhões de euros. Aí beleza, só que para clubes brasileiros, aí tem a questão ali do salário dele. Então o São Paulo tem pressa e tá conversando para não perder aí o Lucas Ferreira, para que ninguém chegue aí de repente e o garoto troque o São Paulo aí por um caminhão de dinheiro também. Tá certo, né? Não pode vacilar, porque a gente sabe que futebol, filho, empresários, ainda mais os empresários, que tem 10% aí das negociações. Então, o cara, quando brilha o olhinho ali pelas cifras dos dólares, né? Não pensa duas vezes. Tomara, estou falando do empresário, dos empresários. Tomara que o Lucas Ferreira tenha a cabeça boa, como a gente está vendo que ele tem para jogar também, para continuar no São Paulo, né? Continuando em jogadores jovens, o Ângelo, lateral direito, que inclusive foi campeão sul-americano com a seleção brasileira aí, sub-17. O Ângelo, tá, de apenas 16 anos, que é monitorado aí pelo Barcelona, clubes europeus aí também de olho nele, né? O Ângelo aí que vem treinando já, complementando, né? Complementando ali parte dos treinamentos ali do Zubeldia, do time principal de São Paulo. Ele já fez alguns treinos e hoje também de novo, né? Sob os olhares ali do Zubeldia, o Ângelo, que é considerado uma baita promessa na lateral, de novo treinando ali com os profissionais. Treinou ali para complementar ali o treino. Gente, esse Ângelo é bom, viu, galera? É aquele lateral versátil, lateral que marca e ataca, o moderno lateral. Ele é considerado uma das grandes joias de Cotia e o São Paulo sabe, né, que o assédio vai ser grande para cima desse jogador. Olha, há quem diga, tá? Há quem diga que, assim, por o Zubeldia entender que ele é uma boa promessa e que, assim, que ele tem um belíssimo futuro, há quem diga que ele pode pular à frente até do Mike, hein? Vamos ver, né? Ainda vai fazer 17 anos, mas tem muito talento. Obviamente que a idade, muitas vezes, para quem é diferenciado mesmo, né, não conta muito. Quem lembra muito o Brenner lá? O Brenner, né? O zagueiro lá, o Muricy. O Brenner foi com 17 anos. Breno, né? Brenner era o atacante. O Breno, né? Com 17 anos, subiu,
foi campeão brasileiro, inclusive formando aquela trinca de zaga ali do São Paulo muito forte. Tá aí então, mais um aí, o Ângelo, sob os radares europeus e sob os olhos do treinador Zubeldia. Ainda continuando aqui na parte dos treinamentos, o Oscar, tá? Treinou, na verdade, ele treinou assim, galera. É uma parte do treino, tá? Não foi o treino todo, não. Ele foi a campo, treinou ali uma parte com o time. E o UOL soltou uma notícia que o Oscar pode ir para o jogo no domingo contra o Palmeiras. Agora a minha apuração é o seguinte: o Oscar não vai jogar contra o Palmeiras, o Lucas não vai jogar contra o Palmeiras, o Arboleda também não joga contra o Palmeiras e o Pablo Maia também não joga contra o Palmeiras, tá bom? Essa é a informação que eu tenho e também acredito que isso vai acontecer, galera. Qual que é a ideia da diretoria? É não correr o risco de perder jogador aí no gramado sintético, onde o São Paulo vem tendo muitas lesões. Pode ser um acaso, pode ser uma coincidência, pode, mas que essa coincidência vem afetando o São Paulo sempre que joga na casa do rival do Palmeiras. Algumas pessoas consideram Barueri como campo neutro. Eu não considero. Eu considero que é a casa do Palmeiras. Não vai jogar no Allianz Parque, mas vai ser em Barueri. Agora, é gramado sintético, é com a torcida do Palmeiras, o mando de jogo é do Palmeiras, eles jogam lá também, né? Quando não pode jogar no Allianz, quando tem shows. Então, para mim, é a casa do Palmeiras, né? Então, assim, se não tivesse torcida, aí eu falaria, pô, campo neutro, não tem torcida, mas a torcida é do Palmeiras, toda do Palmeiras. Inclusive, a Leila Pereira aí baixou os ingressos lá, ingressos a R$ 20. Deve lotar lá, lotação máxima para esse clássico contra o São Paulo, que o Palmeiras quer ganhar de qualquer jeito para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O que vocês acham, galera? É campo neutro ou campo do Palmeiras? Qual que é a sua avaliação nisso aí também? Comenta aí mais um assunto para vocês comentarem também. Deixa aí o like também, já fortalecendo. Vocês acham que deve ir os veteranos, galera? O Oscar, Lucas, Arboleda, como que vocês veem aí, né, esse time do São Paulo? Será que joga com jogadores mais veteranos ou continua ali arriscando ali com o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o Marcos Antônio, junto ali com o Alisson no meio de campo? Minha opinião, rapidinho, galera. Olha só, o São Paulo está invicto sem Arboleda, sem Lucas, sem Oscar. Não que eles não sejam importantes, tá, galera? Só para vocês entenderem o contexto. São importantes, são. Mas nesse momento que o Zubeldia está invicto e que ele conseguiu resultados positivos, conseguiu sair da pressão que assolava ali, né, a sua cabeça ali o tempo todo ali, vai cair, não vai cair. Ele vinha com Caleri, Lucas, Oscar, Luciano, Arboleda, Luiz Gustavo. Muitos desses aí estiveram juntos quando ele mais foi pressionado. Quando o Zubeldia teve jogadores mais jovens, né, e ele conseguiu ter essas opções com algumas lesões, né, com alguns jogadores ali que não, como o Arboleda, né, o Arboleda, o Caleri, o Luiz Gustavo, o Lucas, o Oscar, Pablo Maia, que eles não estavam aptos para jogar, ele conseguiu no seu elenco as substituições, os substitutos que hoje são os que estão dando conta do recado. Então também tem essa leitura para se fazer, né? Será que vale a pena, conforme os veteranos forem voltando, ele voltar com aquele time, né, de jogadores mais velhos, mais experientes, né? Fica aí essa questão. O que eu vejo do perfil do Zubeldia, isso aqui eu não sei, ninguém me falou, galera, é apenas um feeling. Eu vendo pelas declarações dele no pós-jogo, ali nas entrevistas, é o que você vê ele no campo, é como ele fala, como ele se comporta. Dá a entender que o Zubeldia é um cara meio sistemático, aquele tipo de gente assim, ó, que confia em quem, logicamente, vai entregar algo para ele. Ele simplesmente não vai colocar o Arboleda só porque o Arboleda é titular. É o que está me parecendo daqui para frente. Quando foi para trás, por exemplo, quando não tinha outras opções e ele insistia, porque eram aqueles os titulares que já vinham ali com o Carpini, com o Dorival, com o Carpini, enfim. Só que agora me parece que o Zubeldia ele começa a dar uma cara para o time e é o time dele, né? Você vê que ele vai tendo outras opções, ele coloca o Cedric para jogar ali na famosa segunda linha, né, que é o meia direita ou o ala, ele faz dobradinhas ali de laterais, ele coloca um 4-2-3-1, ele coloca um 4-2-4, ele faz um 3-5-2, né?
mas é o time do Zubeldia. Dá a entender que ele começa a confiar mais nesses jogadores e os jogadores têm a confiança do treinador também. Então, esses jogadores que são mais veteranos, eles vão ter que ralar para conseguir uma vaguinha nesse time do Zubeldia. Não acho, tá, que agora eles terão cadeira cativa. Por que eu penso isso? O torcedor viu quem deu o resultado. O Zubeldia, creio que viu também quem deu o resultado, com quem ele pôde contar na hora que ele mais precisou. No momento que todos os mais veteranos ficaram fora, aí, ó, se engana quem de repente achou, né, que o cara fosse cair. Não caiu, ele se fortaleceu mais ainda. O Zubeldia está mais fortalecido hoje. Uma derrota, se acontecer no clássico contra o Palmeiras, não é algo desastroso. Pode acontecer, o Palmeiras é favorito, cara, para jogar na sua casa. Eu penso assim: um empate é um bom resultado. Uma vitória do São Paulo é um excelente resultado. Olha, a gente vai enfrentar o líder da Libertadores de todos os times, o líder do Campeonato Brasileiro, e é um time que vem vencendo tudo ultimamente, um time que já investiu aí mais de 500 milhões só em contratações, né? Então, o que eu tô vendo? Um Palmeiras favorito contra o São Paulo. Se dentro de campo, se nós formos melhores, ok. Mas pelo menos, galera, assim, na teoria, na minha opinião, Palmeiras é melhor do que o São Paulo na teoria. Eu digo exatamente pelo momento que o Palmeiras vive, tanto institucional quanto futebolístico. O Palmeiras vive um momento melhor do que o São Paulo. Deixando um pouquinho aqui o clubismo de lado. O Palmeiras vive financeiramente institucional, nem se fala. Dentro de campo, o Palmeiras não joga bonito, essa não é a questão. O Palmeiras não joga bonito, mas também é um time bem armado, que tem um belo treinador. E o São Paulo está se reconstruindo com o Zubeldia e buscando uma identidade dentro de campo, coisa que a gente está vendo acontecer. Vencer o Palmeiras, excelente. Empatar, normal, cara. Até se perder, acho normal perder. Aí que tal, eu acho normal, digo assim, não é que São Paulo tem que perder pro Palmeiras, hein, galera? É que é normal o resultado de você ser derrotado num clássico pelo rival na sua casa. Agora, olha lá também, né? Não vai acontecer como aconteceu com o Dorival lá, tomar de 5 lá. Isso aí não é normal nunca no clássico, ainda mais tendo a grandeza e a camisa do São Paulo. Mas um resultado ali, se acontecer uma derrota comum ali, um placar mínimo, eu acho um resultado até normal. Se empatar, já falei, é um bom resultado. O São Paulo vencer é um excelente resultado. E detalhe, tá? O São Paulo tem tudo para surpreender o Palmeiras. Acredito que o São Paulo pode e tem condições de vencer o Palmeiras lá em Barueri. Beleza? Comenta aí o que você acha também. E agora, eu vou ler a matéria para vocês aqui, tá? Que é mais grana para o São Paulo, grana extra. É mais uma parceria de sucesso aí. Olha só, enquanto o São Paulo está esperando em julho, galera, daqui próxima aproximadamente aí 2 meses, praticamente é o que dizem, que o São Paulo deve assinar o contrato aí com o Marinax, e aí a gente também fica esperando, né, esse boom financeiro que vai cair no São Paulo. Enquanto isso não acontece com o Marinax, mas acontece com a New Balance. Isso porque São Paulo e New Balance conversam para estender o contrato, informação de bastidores que eu fiquei sabendo. Agora, ainda nesses bastidores, e agora a informação é que o São Paulo arrecada muito, historicamente, recorde de vendas dos produtos New Balance no São Paulo. Eu vou ler a matéria aqui para vocês aqui. A matéria publicada aqui pelo Avante Meu Tricolor, do Rafael Emiliano, do Márcio Monteiro, tamo junto aqui, ó. São Paulo tem recorde de faturamento de vendas com a nova parceria de material esportivo. Que coisa, hein, galera? E os garotos propagandas aí, simplesmente Mineiro, Josué e Lugano, hein? Ave, que trio, galera. Olha só. O São Paulo celebrou nesta quinta-feira o sucesso com sua fornecedora de material esportivo, a New Balance. O clube ultrapassou muitas iniciais e teve recorde histórico de faturamento neste primeiro trimestre, aí nos primeiros 3 meses, né? O presidente do clube, Júlio Casares, esteve nesta quinta no município de Saudades, em Santa Catarina. Inclusive, tem até uma foto dele aqui, né? A galera falou que estava buscando alguma parceria e realmente é parceria. Olha aí, ó. O Júlio Casares aí postou aí que estava a trabalho aí, né, pelo São Paulo Futebol Clube aí, num jatinho particular, ó. Deixa eu ver, continuando aqui, ó. Além do mandatário, estiveram presentes Eduardo Toni, diretor executivo de marketing, e Márcio Carlo Magno, superintendente geral.
representando o tricolor, e também lideranças da New Balance e do grupo DAS, né? O objetivo principal da visita foi estreitar ainda mais o relacionamento com a marca norte-americana e celebrar os resultados positivos da parceria. Os dirigentes do clube também puderam conhecer de perto a linha de produção, onde são confeccionados os uniformes e outros itens exclusivos da New Balance para o São Paulo. O contrato entre São Paulo e New Balance, né, teve início em janeiro de 2024. Desde então, as metas estabelecidas inicialmente têm sido ultrapassadas aí com muito sucesso. O primeiro trimestre de 2025, por exemplo, registrou um recorde histórico de faturamento do clube em relação à venda de produtos, né, de fornecedores de material esportivo, demonstrando o sucesso dos projetos lançados e o potencial. Opa, entrei aqui aqui sem querer, em outra página. Lançados e o potencial da comunidade São Paulina. Sabe, cara, qualquer marca que chegar hoje no São Paulo vai hypar, vai vender demais, porque o torcedor abraça a causa, o torcedor abraça o São Paulo Futebol Clube. Ó, a identificação com a história do São Paulo é uma das principais diretrizes da parceria. Na temporada atual, os uniformes celebram os 20 anos da conquista do Mundial de Clubes 2005 aí, o Trimundial do São Paulo, né? Ainda mais aí com os garotos propagandas aí, como eu falei, o Mineiro, o Josué e o Lugano. Galera, e de valores, inclusive, o São Paulo tem os valores que eram maiores do que da Adidas. A Adidas, se eu não me engano, pagava 15 milhões fixos, a New Balance paga 25. E o que o São Paulo vende de produtos a mais do que vendia, até com a antiga fornecedor de material Adidas hoje, a diretoria comemora e vai comemorar mais uma parceria, porque eles também já estão tratando de uma renovação. O Júlio Casares quer fazer o quê, né? O presidente do São Paulo? Atrelar todos esses contratos aí, né, pelo menos ali até 2030, esses fornecedores ali, até o centenário do São Paulo. O próximo que a gente vai vir falar depois também, tem a questão ali da Mondelez ali, né, a questão dos name rights, entre outros patrocínios, né. O Marinax deve fechar em julho, tudo indica, os setoristas do São Paulo, a imprensa, né, o próprio Júlio Casares comenta aí do Marinax que deve fechar em julho. Se a gente imaginar, se forem pessoas, tá, galera, capacitadas, gente, é torcer para dar certo, né? Para que o São Paulo volte a ser aquela potência. A gente sempre fala isso aqui, a gente espera isso, né? Dentro de campo, você vê, opa, o time tá empatando, tá ganhando, ó, o São Paulo não tá perdendo, ó, você já começa a ver um pouco de melhora, ok, a gente continua torcendo. Fora de campo precisa acontecer também, né? O São Paulo precisa ter esses profissionais aí querendo acabar com essa dívida, querendo pensar, né, no São Paulo Futebol Clube. Então, eu acredito, eu confio muito, né, galera? Logicamente, a gente sempre fica com o pezinho atrás, se tratando do histórico aí dessa diretoria, mas assim, dá a entender que, mais uma vez, aí eles estão dando um passo pensando em 2030, mais uma parceria de sucesso aí no São Paulo Futebol Clube, e tomara que venham muito mais parcerias. Ó, só para deixar aqui registrado para vocês, o Palmeiras, como ganhou ontem na Libertadores, o Palmeiras é o líder geral da Libertadores, ele tem 12 pontos, ganhou as 4. O São Paulo tem 10 pontos, é o segundo, então de todos os times da Libertadores, o São Paulo é o segundo colocado. O São Paulo vai fazer os seus 2 últimos jogos em casa também, e o Palmeiras também. Então, pode ser que aconteça aí o Palmeiras terminando em primeiro, o São Paulo terminando em segundo, né? Se de repente o Palmeiras tropeçar e o São Paulo conseguir ali ganhar as duas, os dois podem terminar empatado e contar aí, por exemplo, o saldo de gols. Ou de repente, né, tomara que São Paulo não tropece, de repente o Palmeiras ali deslanche. Eu acredito, né, que o São Paulo vai conseguir sim terminar entre os primeiros colocados aí na Libertadores, né? Já fazia tempo que isso também não acontece. Comenta aí, o que você acha aí também? Fica à vontade para você comentar aí, comente das notícias, da sua, como que está o seu otimismo com o São Paulo, né? O que você acha também desse clássico, se São Paulo tem condições de ganhar. Fique à vontade para vocês comentarem aí, para a gente trocar sempre aquela resenha lá também, valeu? Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus aí, galera. Até o próximo vídeo, como sempre, ó. Vamos São Paulo, eu acredito. Big Tricolor, a paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se